Bom dia, pessoal. Vamos fazer algumas últimas considerações a respeito do gênero discurso, que é o texto que vocês produziram na prova. Tá? Nós vamos ler agora esses textos que se encontram a partir da página 3 do livro de atividades de produção de texto, que contém algumas informações a respeito de oratória que vão ser interessantes para vocês, né? Viagem no tempo. A história da oratória e da retórica, saiba como surgiu a ciência do falar bem e veja por que essa arte comunicativa permanece mais atual e evidente do que nunca. Durante a história humana, diversas personalidades se destacaram pelo fato de falarem bem, com clareza, carisma e persuasão. Indivíduos como Adolf Hitler, Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi e Winston Churchill são nomes conhecidos pela sua habilidade com as palavras e por dominarem a atenção das pessoas, seja para o bem ou para o mal. Quando as pessoas não foram persuadidas por alguém que usou a linguagem como uma grande arma, a fim de conquistar o seu público e assim atingir os seus objetivos. Esse forte poder chamou a atenção do público e há mais de 2000 anos vem sendo estudado, aprimorado e aperfeiçoado para que novos discursos mais completos e persuasivos consigam atingir a sua grande meta: conquistar as pessoas. Não à toa, políticos, atores, professores e advogados, dentre tantos outros profissionais, buscam até hoje estudar as formas de tornar suas falas mais atraentes e interessantes para sua audiência. Lá na Grécia Antiga, desde quando o ser humano desenvolveu a habilidade de se comunicar, procurou fazer com que outra pessoa o entendesse, seja por meio de gestos, grunhidos ou sinais. O Homo sapiens via como vital para sua sobrevivência o que a sua comunidade compreendesse seus pensamentos. E então o tempo passou. Da mesma forma que a civilização humana foi se aperfeiçoando, o mesmo aconteceu com a capacidade de comunicação, com os desenhos, os objetos e a fala. Assim, a interação dos seres humanos acompanhou tal tendência. A complexidade das civilizações aumentou, tornando essencial a compreensão das relações comunicativas. E foi nas organizações sociais antigas, como Atenas, Tebas e Roma, que se tem grande destaque para o poder da comunicação no convencimento das pessoas. É fato que o ato de persuadir não surgiu na região da Grécia Antiga ou na Itália atual, mas foi nesses locais que essa habilidade foi usada com mais evidência. Na vida pública de algumas antigas cidades gregas, como Atenas, existiam estruturas que se chamavam ágoras. O local era uma grande praça na qual os atenienses se reuniam para discutir a democracia e a política daquela região. Sendo assim, cada pessoa que desejasse falava na ágora em seu próprio nome, sem a existência de representantes. Por isso, qualquer cidadão que quisesse ter sucesso nessas reuniões necessitava aprender técnicas para falar em público com o intuito de persuadir outros indivíduos. Sócrates já dizia: fale para que eu te conheça. Falar bem é como dar um abraço sonoro, conta o professor e mestre em semiótica Jacques Miranda. Importância dos sofistas. Um grupo particular de pensadores gregos foi fundamental para o modo como os discursos foram elaborados e se desenvolveram nessa época: os sofistas. Eles formavam uma escola de intelectuais que cobravam dos cidadãos que quisessem aperfeiçoar a sua forma de discursar, ensinando-lhes técnicas de fala, argumentação e postura. Os sofistas acreditavam que não existia uma verdade absoluta sobre as coisas, já que tudo poderia ser argumentado e discutido, buscando na razão, e não mais no misticismo, a base para os seus argumentos. É por volta desta época, então, que começou a evoluir uma nova ciência que ensinaria a melhor forma de se fazer a comunicação das ideias e maneiras de se convencer um público, a chamada oratória. É comum que se ouça como sinônimo de oratória a palavra retórica, confundindo-se o significado de ambas. Porém, de acordo com o professor Jacques Miranda, são elementos diferentes.
Oratória é uma disciplina contemporânea que estuda as técnicas para falar bem, notadamente em público. Retórica é o ato de comunicar verbalmente, ou seja, enquanto a oratória é um conjunto de regras e técnicas adequadas para produzir e apresentar um discurso oralmente, a retórica se restringe apenas à ação de se expressar essas técnicas por meio da voz. O texto 2 vai apresentar algumas dicas para vocês a respeito do comportamento que se deve adquirir ao se falar em público. Então, eu vou ler a introdução e vou comentar cada um dos tópicos desse texto. Caminhos para o sucesso. Métodos e dicas para falar bem em público e atingir seus objetivos com a comunicação. Chegou a hora. Você está diante da plateia, dos entrevistadores ou daqueles que deseja convencer. As pessoas e seus olhos atentos estão em um lugar para ouvir o que você tem a dizer. O seu foco é se apresentar com desenvoltura, dominar o medo, demonstrar segurança e cumprir o objetivo, seja ele ministrar uma boa aula, fazer um discurso encorajador ou ter êxito em uma situação de emprego. A circunstância descrita é motivadora de ansiedade e receio por parte de muitos indivíduos. Alunos cujos corações palpitam só de ouvir as palavras apresentar para a sala, sujeitos preparados para um cargo que não se saem bem em entrevistas e profissionais que perdem oportunidades por não conseguirem defender pontos de vistas, entendem a necessidade de desenvolver melhor suas habilidades de comunicação. E é claro que não é fácil, mas um conjunto de ações pode simplificar esse momento. Falar em público realmente é estar exposto e envolve vários detalhes que sempre estão expressando algo sobre nós. A comunicação é a ação de deixar comum, afirma Ana Lúcia Spina, fonoaudióloga, especialista em voz, coach em comunicação corporativa e uma das autoras do livro Como Falar Bem em Público, da editora Ímpetus. Sendo assim, para ser capaz de dividir com os outros determinados conteúdos e, o mais importante, fazer isso bem e sem sofrer, separamos algumas dicas e técnicas para vocês agora. Expressão e naturalidade. Cada um, com a sua maneira de ser e agir, deve aprimorar os pontos particulares que fazem parte das próprias características. Isso porque tentar aparentar algo totalmente diferente daquilo que você é pode ter o efeito contrário. Limitar todos os impulsos revela uma atitude forçada, além de ser outra preocupação dentre as tantas presentes na mente. Então, tentem ser o mais naturais possíveis ao expor a sua fala em público. Embora você precise ensaiar isso previamente, exercitar uma fala, essa fala precisa ser o mais espontânea possível. 2. Autoconhecimento é essencial. De acordo com a especialista Ana Lúcia Spina, quem quer falar bem precisa inicialmente entender-se como um comunicador, conhecer os pontos fracos, trabalhá-los e saber o que funciona ou não para si são fatores determinantes. Dizer que falar pausadamente é bom para todos pode ser um problema. Se uma pessoa que fala baixo e sem muita expressão vocal começar a fazer pausas, ficará com uma comunicação ainda menos expressiva, explica a profissional. Então, você tem que ser o que você é. Você tem que aprimorar a sua fala como ela já é. Nada de forçar uma fala que você não tem. Teste e treino. Obviamente, você vai ler um discurso tendo feito ensaios antes. Você não vai preparar um discurso e deixar para lê-lo pela primeira vez quando já estiver diante da plateia. É preciso que você pratique essa leitura antes. Para saber o que fazer ou não no momento da apresentação, é necessário ter se preparado antes e não estamos falando apenas de estudar o conteúdo,
Verifique seu desempenho para que seja possível aprimorar pontos problemáticos. Filme você mesmo ou peça para um amigo assistir e ajudar a identificar possíveis falhas. Isso de se filmar é uma estratégia muito bacana que eu mesma já usei várias vezes e confesso que funcionou. A gente não consegue enxergar as próprias falas quando, a menos que a gente se escute. Então essa tática de se gravar é muito interessante mesmo. 4. Mude sua visão. Pessoas cuja reação a uma fala em público é o medo provavelmente terão um pensamento negativo sobre o momento em si. Por isso, a dica é tentar pensar na apresentação como uma oportunidade de aprimorar um ponto fraco ou discorrer sobre um tópico interessante. Aos poucos, a maneira como as situações são percebidas pode ser ressignificada. Então, é treinar mesmo o seu autocontrole, perder esse medo. Errar, todos nós erramos, em público ou não. Então, tentar se manter sob controle para que você não ponha tudo a perder na hora, né? 5. Preveja o que pode dar errado. Durante o treino, tem sempre uma parte que você erra. Redobre a atenção e faça mais anotações sobre essa etapa. Se cometer o mesmo erro durante a apresentação, não se desespere. As pessoas são capazes de entender se o momento for levado com bom humor e jogo de cintura. Se tremores forem um problema, segure algum objeto, apoie as mãos em uma cadeira, na mesa ou no microfone. Por isso a importância de ensaiar previamente. Assim você vai perceber onde estão seus pontos fracos e tentar monitorá-los. Tá? Então a estratégia de segurar um objeto, ter em mãos alguma coisa é uma estratégia que para mim mesmo dá muito certo. 6. Controle o tempo. Ana Lúcia Espina ressalta que nos nossos ensaios devemos verificar tal questão. É melhor usar menos tempo do que mais, pois tempo é precioso e invadir o do outro demonstra falta de cuidado. Então, se disseram que você tem 10 minutos para fazer o seu discurso, prepare o seu discurso e ensaie a sua leitura para que você perceba o tempo que você vai gastar. Então é importante esse ensaio também por essa razão, para que você possa podar partes que precisarão ser eliminadas para que se encaixe o discurso no tempo previsto, ou ampliar o número de palavras, né, o tamanho, a extensão do texto, para que também o texto possa se encaixar no prazo de 10 minutos. Então, esse ensaio prévio ajuda você a controlar o tempo também. 7. Faça um checklist. Afinal, a bateria do computador deve estar cheia, os slides sem erros, os arquivos de vídeos baixados e vários outros detalhes que são muitos para serem guardados apenas na cabeça. Então, se precaver, né? Esse é o resumo desse item 7. Esqueça a decoreba. Então, não tem nenhum problema em você fazer a leitura do seu discurso. Ele não precisa ser falado. Tudo bem, se você decorar e conseguir falar esse discurso sem ler, vai ser ótimo, vai ser lindo. Mas nada impede que você leia e faça uma linda leitura. Traçar uma linha de raciocínio para as informações é a melhor maneira de não precisar decorar. Quando não existe sequência lógica, há mais propensão de lapsos de memória. Se você dominar o assunto, apenas um lembrete que pode estar no slide pode ser o suficiente para você relembrar o que deve ser dito. Então, essa é uma leitura que não é uma leitura integral. Às vezes você projeta lá no seu documento algumas passagens e se lembra do restante que você tem que falar. Então, é uma forma de leitura também que ajuda bastante. Trabalhe o tom de voz. A comunicação vai muito além do que está sendo dito. A maneira como você faz também é essencial. Por isso, para mostrar a importância de uma fala, reduza a velocidade e deixe a sua voz mais grave. Assim, a plateia terá a noção do destaque do conteúdo e se lembrará dele por mais tempo. Já se a intenção for provocar entusiasmo, fale mais rápido. Então, tudo depende das circunstâncias, da intenção, tá? Mas falar
numa velocidade que todos compreendam é muito importante. Eu, por exemplo, tenho um problema sério porque eu tenho que me controlar para não falar rápido demais às vezes. 10. Atente-se aos gestos. O espaço entre o queixo e a cintura é chamado pelos comunicadores de zona do poder. Tente centralizar a maioria dos gestos nessa área. Outra dica é dar preferência para movimentos de fora para dentro do corpo para transmitir mais segurança. O contrário pode passar a sensação de menor importância às palavras. Então, os gestos, gente, a linguagem verbal, ela se comunica com a linguagem não verbal. Então, ao discursar, você não pode ficar lá simplesmente com a mão em cima do computador, com a mão em cima da folha que você está lendo, que você está acompanhando, e o seu discurso se resumir a isso. Não é preciso que você olhe para o público, é preciso que você gesticule. Então, a linguagem não verbal ela é muito importante, ela complementa o seu discurso. E agora nós vamos analisar um discurso de formatura, dessa vez uma formatura de graduação, mas é o mesmo texto que vocês produzirão, tá, na nossa prova. Então vamos conhecer mais um discurso para que vocês percebam o estilo, a forma de se expressar, a estrutura desse texto e possam seguir também como modelo, como os outros todos que vocês já leram. Formatura é um acontecimento importante na vida de qualquer estudante porque representa o fim de uma etapa. Esse evento tem um caráter cerimonial, de celebração, de comemoração. Por essa razão, é tradição que o ritual seja composto de discursos, entre eles o do orador, aquele que fala em nome de todos os formandos, seria um colega da turma representando todos os colegas. Leia o discurso de formatura de Regina Marci de Souza, formanda do curso de Letras da Universidade Federal do Paraná, no ano de 2014. Então, vamos ler cada parte do discurso dela e entender a que essa parte corresponde. Vocês podem se espelhar no texto dela depois para produzir o de vocês. Boa noite a todos. Meus cumprimentos ao excelentíssimo vice-reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Zaque Aquel Sobrinho, em nome de quem saúdo todas as autoridades da mesa e outras aqui presentes. Meus cumprimentos especiais aos nossos pais, familiares e amigos que aqui vieram participar deste momento tão importante para nós. Cumprimento ainda nossos professores, a que dirijo a palavra de modo especial. Então, esse primeiro parágrafo é o parágrafo em que a oradora inicia o seu discurso cumprimentando os presentes, destaca os interlocutores a quem vai se dirigir e especialmente aqueles a quem a palavra vai ser direcionada, tá? Então, antes de tudo, cumprimentar as pessoas, né? Seja cordial com as pessoas que estão ali presentes. Os conhecimentos literários e linguísticos certamente são essenciais para a formação de um estudante de letras, e sabemos que vocês, professores, são preparados para nos ensinar isso. Entretanto, vocês nos ensinam muito mais do que o conhecimento acadêmico. Vocês nos apresentam ao mundo das artes plásticas, da fotografia, da música, da história, da psicanálise, do teatro, do cinema. Abrem nossas mentes para que, muito mais do que bons profissionais e professores, possamos nos tornar pessoas melhores, pessoas que vão acrescentar algo para o mundo ou que, ao menos, vão saber olhar para o mundo com mais sabedoria. Então, nesse segundo parágrafo, a oradora está ressaltando o papel dos professores na trajetória dos alunos. Ela generaliza essa avaliação usando a primeira pessoa do plural. Foram 5 anos de convívio, 5 anos de conversas, de esclarecimentos, de ideias, de discussões, de críticas construtivas, de conselhos, de sorrisos e cumprimentos nos elevadores. Foram 5 anos de cumplicidade. É triste pensar que não assistiremos mais às aulas, que não precisaremos mais fazer os trabalhos e provas, que não receberemos mais elogios nem críticas. Nossos nomes não estarão mais em suas listas de chamada. Não estaremos mais sentados nas velhas cadeiras de madeira, nem esperando na porta de suas salas para tirar dúvidas ou pegar um livro emprestado. E vocês não farão mais parte de nossas manhãs e noites,
mas as vozes, os rostos, os trejeitos, as palavras, as matérias, os poetas, os romancistas, linguistas e críticos, tudo isso seguirá conosco. Então, essa parte desse terceiro parágrafo é a parte em que a oradora faz uma rápida retrospectiva e destaca o caráter saudosista. Então, lembrem do que eu falei para vocês. Relembrem de momentos especiais que vocês vivenciaram para enriquecer o discurso, tá? Então, esses fatos vão ser muito bem-vindos. Continuando esse parágrafo, e quem sabe um dia vocês ouçam falar de nós e esbocem um sorriso, ou, se tudo der muito certo, seremos colegas de trabalho. Então, aqui a oradora projeta, né, o futuro, dizendo aos professores que os alunos poderão vir a ser seus colegas. Então, é interessante fazerem também essa projeção para o futuro, né, traçar essas expectativas, é muito bacana também. E vocês vão pensar que valeu a pena ter nos dado mais uma chance naquela prova final. Aqui a oradora imprime um tom mais divertido ao texto, né, já que é comum os alunos pedirem trabalhos ou avaliações alternativas para melhorar a nota. Então ela usou de humor para deixar o discurso dela um pouco mais descontraído. Hoje chegou o momento de esclarecermos algumas coisas. Aqui ela começa a usar a estratégia de criação de expectativa, né, no discurso para deixar o público pensando o que vem agora. Na maioria das vezes, aquela pergunta sem cabimento no meio da aula não foi distração ou falta de leitura. Foi apenas a vontade afobada de participar da aula e, quem sabe, impressionar vocês. Mas é claro, nesses casos, a tentativa era sempre um fracasso. Então, aqui mais uma vez ela empregando de humor. Talvez vocês não tenham percebido que algumas perguntas feitas depois da aula eram apenas uma desculpa para ter mais um pouquinho da atenção de vocês. E certamente o sorriso em nossos lábios com a leitura de um poema de Drummond não era apenas o encanto pelo poeta, mas por quem estava lendo. E talvez vocês não tenham se dado conta de que o chocolate no fim do semestre não era apenas um pedido de desculpa pelos atrasos, mas uma forma boba de mostrar um pouquinho da nossa grande admiração por vocês. É preciso confessar ainda que, por mais amáveis e atenciosos que vocês possam ser, muitas vezes nos sentimos intimidados por vocês. A admiração é tanta que nos faz ter medo de falar bobagens diante de vocês e, obviamente, tudo o que conseguimos fazer é falar bobagens diante de vocês. Muitas bobagens, inclusive. Então, aqui o tom dela, novamente, é de humor. Tá? Esse lance do humor, gente, é muito interessante, é muito importante, porque vamos lembrar que vai haver vários discursos, várias pessoas vão falar. O momento da cerimônia, né? Ele é muito moroso, muito demorado. Isso torna a plateia cansada, faz o momento ser um pouco maçante. Então, o uso do humor é uma estratégia para você para descontrair a plateia e tornar esse momento menos maçante. Quando pensamos em quem éramos quando entramos na universidade e em quem somos hoje, é impossível negar a responsabilidade de vocês nessa mudança. Com uma sugestão de leitura, vocês conseguem revolucionar a nossa forma de pensar e de ver o mundo. Com uma crítica, vocês conseguem nos colocar de volta nos eixos. Com um incentivo, vocês possibilitam o bom desenvolvimento de uma pesquisa. Vocês nos fazem ter vontade de ler mais, de viajar mais, de pensar mais, de ver mais. E tudo o que podemos fazer para retribuir é disseminar todo esse conhecimento e experiência para os nossos futuros alunos e leitores, como uma forma de agradecimento a vocês. Nós, seus alunos, pretendemos levar uma parte de vocês conosco. Esperamos conseguir ler um poema de Almada Negreiros, Morra o Dantas, Morra, com a mesma expressividade. Ler os poemas eróticos de Drummond com a mesma doçura, mas sem ficar vermelhos. Falar do velho Bach e de Joyce sem a mesma intimidade. E ainda saber falar romeno. Falar de Kafka com o mesmo brilho nos olhos e em alemão. Falar de arte e da Vênus com o mesmo carinho, além de desvendar Baudelaire e Rimbaud como ninguém. Enfim, cada uma dessas imagens e lembranças refletirá em nossa maneira de ensinar, de escrever e de viver. O que desejamos a vocês é todo o respeito que um professor merece ter.
Desejamos que todas as pessoas percebam a importância que vocês têm na formação da sociedade e do indivíduo. Esperamos que toda a dedicação que vocês cultivam por seus alunos seja reconhecida e que a sua e agora a nossa profissão seja devidamente valorizada. O conceito de que ser professor é algo que faz por amor já se tornou um clichê. O que estimamos é que o respeito, a admiração, a valorização, o reconhecimento é que se tornem um clichê da nossa profissão e não algo tão distante da realidade. Por fim, gostaríamos de agradecer a vocês por toda a tolerância, amizade, empolgação, puxões de orelha, incentivos, paciência, conhecimento, livros emprestados, textos impressos, poemas declamados, romances indicados, sintaxe compreendida, músicas apresentadas, risadas, olhares de reprovação, olhares de aprovação, notas boas, notas ruins, aulas maravilhosas, trabalhos bons, orientação científica no bar e, principalmente, queremos agradecer por vocês nos terem ajudado a compreender melhor o mundo, o ser humano e nós mesmos. Então, um discurso muito bonito, muito bacana, difere um pouquinho do discurso anterior que nós lemos, né, da aluna formanda do terceiro ano do ensino médio de Curitiba. São dois modelos em que vocês podem se espelhar, vai ser muito interessante vocês se apropriarem, né, de estratégias empregadas por ambos, porque é assim que nós desenvolvemos a nossa escrita, a nossa competência escrita, lendo outros textos e nos espelhando neles e extraindo deles o que nós queremos para o nosso estilo e assim por diante. Então eu peço que vocês leiam com atenção esses textos, não somente esses dois, todos os textos os discursos que vocês analisaram até agora, porque eles vão ser de grande serventia para vocês na prova. Ok? Então, boa sorte para todos aí.